porque aqui falando, né, abrindo esse evento aqui, está super vários aqui qualificados aqui para poder falar sobre esse tema, que é um tema que está cada vez ganhando mais destaque, né, que a gente fala que é a situação da pandemia, a construção de veículos de investimento. É muito legal, o pessoal está aí, sim, né, um time como tem ali, Marcelinha, né, como tem ali, o pessoal que já vindo para cá. E depois a gente vai voltar de novo ali para essa sessão de network, que é muito boa para a gente poder se conhecer, trocar um cartão, é sempre muito bom a gente poder caminhar. Hoje, o tema, né, a gente vai falar um pouco do panorama do setor de energia, como eu comentei, é um tema bastante quente, né? Está bastante quente hoje em dia. Esse assunto eu tive a oportunidade, na semana passada, para um evento muito qualificado em São Paulo, que é o CBCI no Brasil, um evento que é organizado pela PEX e pela Associação Global de Corporate Venture Capital, e é um evento que demonstrou muito avanço, né, do CVC. A gente falou que a gente foi para o inverno de 2006, né, a gente teve aquele pico em 2021 de investimentos no mundo e aqui no Brasil também, foi um recorde histórico de investimento ligado ao mercado de startups. E a partir de 21, a gente ainda teve aí um rebote, né, em 22, 23, um ano muito ruim. Do ponto de vista de deals, né, a gente teve uma queda muito intensa nesse mercado de startups. E agora a gente pode ter um ano que está com uma expectativa bem maior de esperança, né? Maior esperança, expectativa do ano de 2025 retomar de forma intensa esse processo, esse assunto. Matheus, eu ia pedir, se você pudesse trazer a apresentação rapidinho da sua papel para mim, ela está aí, é só pegar, fazer uma integração, e aí tem a apresentação. Eu queria falar bem rapidinho para vocês um pouquinho do que é a Sai Papel. A Sai Papel é um grupo de inovação de empreendedorismo aqui do Rio de Janeiro. Nós fomos fundados aqui em 2017. Eu acabei falando um pouco para a galera, vou voltar um pouquinho para a vocês aqui da Sai Papel. E tive a oportunidade de iniciar aqui uma das verticais aqui da Sai Papel, são os grupos setoriais, como a engenharia, né? Por isso que a terceira engenharia e engenharia, essa parceria bacana, foi a KPMG exatamente para trazer esse assunto para cá. Então, como eu comentei, em 2017, a Sai Papel iniciou, o Carlos Júnior, CEO, e o founder da Sai Papel, muito com aquela visão de inicial que a gente fala, é tirar as ideias do papel. A Sai Papel é exatamente isso. A gente conversar como é que a gente consegue tirar essa ideia do papel, e aí, a partir daí, iniciou uma aceleradora stage, que a gente fala, iniciando esse processo com as startups, e posteriormente se transformou num grupo de inovação e investimento de startups. Então, a gente tem 4 unidades de negócio hoje na Sai Papel, na Brasil Inovação Corporativa, então, produtos de inovação para auxiliar a jornada de inovação empresarial, dentro dessa jornada de inovação, principalmente a parte de empreendedorismo. Vocês estão vendo aqui, né, esses logos aqui que estão aqui ao lado, uma área, né, que é a área de Venture Capital, que é exatamente a gestão de startups e o investimento em startups. Então, a gente tem dois grupos de veículos, um deles que são os puros investimentos. Então, muitas vezes, a gente, como um executivo, a gente tem muito conhecimento para poder posicionar isso dentro do ecossistema. Então, eu digo que esse vai entender, melhor para o MBA, a gente poder investir no grupo, desde que a gente vai aprender muito nesse contato direto, a gente vai ver um founder de startup aqui que é investido pela gente, que é o Vitor, para falar muito da experiência também, de como é receber investimento, como é que é ter um investidor pelo cangote dele. A falar coisa sobre isso aqui. E a terceira unidade, como eu comentei, são os ramos setoriais, que no caso é a área de ramos da Sai Papel. A gente tem no origem do Aluguéis, nós temos mais outros ramos setoriais surgindo, né? A gente tem 3 ramos que estão bem posicionados aqui, que é o Energy, o Health, né, de saúde, e o Gold Hub atualmente, que é um hub ligado ao nível 3, então soluções blockchain, né, voltadas para a área de cripto também. Então, é um hub que está funcionando muito bem agora, né? A gente já tem ali uma indicação dos mantenedores, tudo isso. E vamos caminhar agora com outros hubs também. Semitec, na área de foodtech também, então, fazer as coisas acontecerem. E o último, né, qual foi o livro? Ele vai fazer aqui rapidinho.
A gente tem aqui essa hoje, que é a área de consultoria, né? Eu vou levantar a mão aí para a galera depois falar um pouquinho só característico ali, a abertura ali, né? Tem ali, no iníciozinho ali da jornada ali, tem um super belo ali da C2, com todos os produtos que a C2 faz. A C2 é focada para alavancar o dia a dia das startups, eu diria, o desenvolvimento das startups dentro desse mercado, tanto, principalmente startups que estão realmente pressionadas no net scale-up, então o foco da C2 é muito esse, né, de trazer soluções ligadas a finanças, ligadas a gente de gestão, ligadas a posicionamento de marca, ligadas a várias áreas que são as principais dores desse mercado de startups, tá? Então, qualquer coisa depois conversa aí com o Paulo, que ele vai poder aprofundar muito com vocês. E a Network Hub, que esse hub físico aqui, ele é um dos ativos dentro da unidade Hubs. Tá? Então, esse hub é a ideia que a gente possa promover essa conexão das empresas, todos que estão aqui dentro, com o Arca Hub. O Arca é exatamente a área que não é a ideia que a gente possa vir para os diferentes aqui, para estar com a gente, para sobreviver de outra discussão. Pode seguir. Aqui são algumas empresas que inovam com a gente. Dentro da área de energia, a gente tem 4 tipos de contribuidores. Então, temos aqui Energisa, né? Energia na área de energia elétrica, e na área de óleo e gás, Constellation e a Repsol Sinopec. Então, são 4 empresas que normalmente trazem essa visão dos desafios da indústria para dentro da cadeia de startups. E pelo nosso outro lado, a gente tem um grupo de startups, a gente bateu agora, recentemente, né? 190 startups conectadas, batemos agora 190, exatamente de startups ligadas à área de energia. E atualmente 22 startups residentes, são startups que estão aqui fisicamente com a gente, podendo, de alguma forma, desenvolver soluções inovadoras para o mercado de energia. Pode seguir? E é um pouco daqueles números, né? Acabei antecipando, o Energia é uma grande startups hoje de energia do Brasil. A gente tem um trabalho contínuo de mapeamento dessas startups, conexão dessas startups, e a gente convida, né? Todos vocês aqui, hoje estão aqui, né? Talvez tenha sido a primeira vez que vocês vêm nesse espaço, já deixo um convite para vir mais vezes, né? Para estar super aberto, para que vocês possam, de alguma forma, também conectar com outros assuntos, né? Então, a gente tem aqui o programa de formação, a gente fala muito que conhecimento e conexão são as duas vertentes fundamentais de qualquer rede de formação. Então, nós estamos aqui à disposição para poder fazer esse tipo de iniciativa. Então, eu queria, para poder abrir o evento, para começar aí a pauta mesmo, e poder chamar o time. Vamos falar de novo aí, por favor, para aquele início, né, das três pessoas que vão falar agora aqui, o Cássio. Eu queria chamar o Valdir aqui para fazer as obras da casa aqui. O Valdir, atualmente, né, eu diria que ele é o chefe, já falou muito isso aqui. O Valdir é uma pessoa que vem agregando demais aqui, não só o conhecimento do mercado, mas a conectividade também desse mercado, ligado principalmente às grandes consultorias. Também foi um profissional muito melhor dessa área, e a ideia é que a gente possa estar falando, ele vai apresentar aqui como vai ser a noite de hoje. Cara, mano, eu sou ser chefe desse cara, não dá. Então, eu acho que o Mandarino não comentou que a gente também faz a curadoria do Innovation Week, né? O palco do Energy Summit, onde a gente, esse ano, foram 4 dias, a gente recebeu mais de 6 mil pessoas. Então, também é um negócio bem legal. Quem teve no Innovation Week já conhece, quem não teve, que venha no próximo ano conhecer um pouquinho e participar lá do evento. Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre o M&A, um tema que é extremamente relevante, né, no setor de ecossistema de startups. Eu vi aí num namoro com a KPMG há algum tempo, o Manuel Fernandes, que é o sócio líder da área de energia, esteve aqui logo quando a gente inaugurou, e ele falou, pô, precisamos fazer coisas juntas, e aí a gente foi evoluindo e chegou aí a esse evento de hoje. Também teve a participação do próprio Manuel no Innovation Week, quando ele foi palestrante. Então, aqui é uma casa, como o André comentou, que a gente quer receber todo mundo. Então, tem todas as dos investidores, que tem alguns aqui, das startups, das academias, das consultorias, das agentes multilaterais. Então, o Rio de Janeiro não tinha um espaço desse, né? Quem acompanha aqui, sei que alguns que estão aqui acompanham o setor,
A gente tinha o Cuba em São Paulo, a CAT em Santa Catarina, Caldeiras em Porto Alegre, Porto Digital em Recife, e o Rio de Janeiro a gente não tinha espaço para reunir o ecossistema, então a gente montou aqui. São bem-vindos, voltem sempre. Quem não se cadastrou, tem abrindo aí o aplicativo do Arcalante Digital, aí começa a receber toda a programação de eventos, e praticamente todo dia esse palco aqui tem alguém falando, né? Então, para a gente tentar não atrapalhar muito aí o cronograma, a ideia hoje é a gente falar um pouco, vou chamar o palco aqui o Paulo PG, né? Paulo Guilherme. O Paulo ele é sócio da KPMG, da área de Capital Advisory, que está dentro da área de Advisory, M&A, reestruturação, dívida, turnaround, valuation, toda essa parte está dentro do Advisory da KPMG. E o Paulo tem 25 anos, mais de 25 anos de experiência, basicamente no setor de energia, infraestrutura, recursos naturais, mineração, energia elétrica, e aí a KPMG tem um estudo do setor de energia, que eles atualizam frequentemente, ele até trouxe números bem atualizados aqui, vou mostrar para vocês, e aí depois a gente vai ter o Vitor, que vai ter um contraponto Vitor está aqui na frente, que é o contraponto que ele vai falar um pouco do lado da startup que precisa correr atrás de recursos, e o Paulo tem essa visão de advisory e essa visão de grandes investidores e M&A. Então, chamo aqui o Paulo para apresentar aqui os números do... Boa noite, né? É um prazer estar aqui, né, nesse espaço, né? Acho que é assim, muito legal, acho que a estrutura aqui da primeira vez que eu vejo uma AFA, né? Estou fazendo a dissertação aqui, a AFA, né? Mas acho que muito legal o espaço, né? Eu passei aqui com o Ronaldo demonstrando o espaço, né? Gente já em vaga trabalhando, né? Assim, acho que o Rio precisa muito de espaços como esse, né? Especificamente quando a gente olha energia, acho que quando a gente vai falar de energia, hoje tudo tem uma grande discussão, né? Tudo que você vai falar de transição, de economia de baixo emissão de carbono, vai ser um momento de tratamento. Aí a gente tem visto aqui muitas empresas, ou CVCs, olhando dentro dessa estrutura, né, para buscar aqui inovação no processo. Né? Mas aqui falando um pouco desse processo, né, esse primeiro gráfico aqui, né, como o Ronaldo falou, a gente faz esse estudo desde 94, né? Então a gente vem acompanhando tantas fusões, aquisições. O Brasil começa a ser um mercado, né, quando a gente olha, teve um salto, né, até 2015. Se a gente for voltar 34, antes de 2020, tinha 200, 300 transações por ano no Brasil. Chegou no pico, aqui em 2021, que a gente teve quase 2.000 transações, muito em linha, né? Como falou que era um ano, né, de liquidez, né, excesso de liquidez, taxa de juros muito baixa, favoreceu muito o número de transações. Depois você começa a ter uma queda em 22 do repique, funcionou para cá também. 23 e tem sido um ano muito difícil, né? Assim, 23, 24 melhorando, mas 23 foi um ano muito difícil, foi um ano de mercado estressado, juros altos, né? Então o que a gente tem visto muito dentro do mercado são deals estressados. Então muitas empresas fazendo isso e o mercado, um grande foco também para M&A é o mercado. Você tem turma, você tem as empresas reservando capitais que vão fazer aquisições. Então, isso foi o que aconteceu aqui no setor. Olhando a energia, né? Energia, assim, aqui a gente começa a ver, né, aqui também batendo PIB ali, 21, mas aqui são os resultados até 9 meses, 51 transações, é muito provável que nesse ano a gente até supere o PIB. Então, assim, acho que você tem energia, uma coisa que funciona muito como cross-sector, né? Então, hoje, empresas de tecnologia, hoje, empresas que estão de siderurgia, empresas de mineração, começam a fazer deals ou começam a fazer parcerias com várias parcerias. Então, a gente, no caso do Vento,
Vale, você começa a ver empresas de telefone, que tem toda a questão de rede, processamento de dados, toda essa parte do data center, que vai crescer muito o uso de energia. Né? Então, assim, as empresas, para terem, né, hoje, dentro de estratégia delas, empresas corporativas, muitas vezes estão começando a operar ativos de energia, né? Então, de geração, principalmente. Né? E aqui, eu acho que eu trouxe dois retratos, né? Exatamente, como falou aqui, o que a gente olha, né, de venture capital, de private equity e venture capital. Né? Aqui, você vê a importância desse setor, então aqui, né, aqui é energia, e aqui são uma ponta compradora envolvendo, né, venture capital ou private equity, né? Então, também aqui acho que a gente teve um pico muito grande entre 2019 e 2021, né? Taxa de juros muito baixa, né? Dry powder ali, muitas empresas captadas, precisando fazer investimento. Você teve aqui uma transação muito forte, 22 e 23, uma queda, né? E 24 aqui começa a ter uma melhora. Talvez aqui é o ano mais alto da série, mas assim, não tem muita coisa mais mesmo que é coisa pequena acontecendo, não. Quando a gente olha, aqui é o número de transações, aqui não é dinheiro, né? Então a gente está olhando muita transação acontecendo, mas de uma maneira geral as transações ou os tickets estão baixos. E aí, né, conversando aqui com o Ronaldo, a gente falou, vamos tentar olhar um pouquinho como é que é uma jornada, né, de uma empresa, de uma startup dentro desse processo, né, como é que vai se encaixar dentro de M&A, né? Então, eu quero, provavelmente vocês tenham essa visão muito mais dentro do que minha, né? Mas acho que assim, né, o que a gente tem olhado, né, assim, tudo que você vai começar aqui dentro de um processo, né, muitas vezes começa aqui com o frame, nova ideia, né? Você daí começa a fazer uma evolução, né? Você começa a pegar aqui anos, aceleradores, a gente viu aqui acontecendo, você começa a botar uma prova de conceito. Eu acho que aqui o super relevante é que cada passo dessa é importante, né? Uma startup viver e dimensionar o tamanho daquela estrutura. Né? Vou falar depois aqui, assim, o que é relevante, né? Quando você vai fazendo cada etapa dessa, como é que você vai ter a operação e como é que você, né, infelizmente, né, vai dar uma muito grande empresa que não consegue chegar, né, dentro do processo de estruturação. E aí a gente começa a olhar, né, um pouco o que é dentro de evoluções de série A, B, C, até você escalar, né, e você passar aquilo para o private equity ou um IPO, né, uma jornada longa, né? Aqui a gente está olhando o tempo que você vai fazendo, e aqui você está olhando, né, também o tamanho de empresa e de resultado. Aqui, a gente trouxe um mapa, eu acho que a informação mais relevante, né, está nessas linhas aqui, todas assim, né, dentro do processo, dentro do valuation. Né? Acho que uma grande discussão quando você está fazendo M&A, uma grande discussão desses processos, é exatamente, né, onde você vai estar levantando o cheque, né, e o principal ponto é que você vai estar sendo diluído ao longo do caminho. Então, vai entrar capital, você vai fazer isso. Então, aqui, né, dentro de aceleradores, são tiros mais baixos, 100, 300 mil, é uma diluição pequena, mas aqui é muito importante, conforme você vai avançando, você ter dentro do estrutura, ter uma governança e ter um plano de negócio estruturado, né? Quando a gente vai vendo todo esse processo aqui, as empresas, você normalmente analisam muitas atividades, muitos deals, né? A gente viu aqui, né, que vocês têm processos, né, da bancada, né, de apresentar, de fazer investidor, né? E é um pouco, você vai fazendo esse slide, né? Mas assim, o que vai acontecer aqui, quando as empresas começam a chegar aqui, o tamanho do cheque, o tamanho do valuation, o tamanho da estrutura de governança já mudou sensivelmente. Né? E um processo que vai acontecendo
é que normalmente, né, o quem faz CISM, ele gosta que a empresa tenha passado ou por um acelerador ou por um ano, porque ele já entende que você já vai vir dentro desse processo, já vai vir com uma estrutura, já vem com uma governança, né, e já vem com uma evolução aqui, né, do processo natural de startup. Aqui é um pouco, né, assim, o funil, né, acho que quem é investidor aqui vai fazer isso, né, a quantidade de transações que você passa, né, então aqui, olha, dentro do Capital, eles vão fazer análise entre 100 a 400 startups para fazer um investimento. Então, esse é todo o processo que você tem, né, o processo começa com a originação, começa com o FIRE, o TISE, começam a fazer uma análise, né, e aqui já roda bastante gente, começam a fazer discussão interna, vão para o processo de diligência, né, processo onde você já bota dinheiro, quer dizer, aqui também tem dinheiro, você já vai contratar um terceiro, vão olhar o investimento e vão fazer a execução de investimentos. Né? E aqui a gente tem, talvez aqui no Brasil, a gente tem um problema, quem está em consultoria, aqui, tem muita questão de informação, então prazo, tomada de decisão. No Brasil, você leva entre 6 e 3 semanas, né? Nos Estados Unidos já é assim, 2 a 12, já é um processo mais rápido, você já está acostumado, mas principalmente porque as empresas já chegam com pitch, com a ideia, com o valuation mais estruturado. Então, aqui, normalmente, esse tempo real, existe um desalinhamento grande de valuation. Então, assim, o valuation, sem dúvida, onde você vai fazer, e ali onde eu falei, né? O valuation está 100% associado que você vai ter distribuição dentro de cada etapa. Né? E aqui também, quem está fazendo esse investimento já sabe as fronteiras que estão. Né? Então, assim, quem está fazendo aqui já sabe quanto vai ter que ser o investimento, qual o tamanho e qual o retorno que ele tem que ter. Né? Então, existe um desalinhamento grande dentro desse processo, mas que e depois que você chega no foco, se você começa a seguir esse fluxo, a empresa fica estruturada, fica mais forte, a empresa consegue chegar aqui com uma ideia bem definida. E aqui, assim, depois a apresentação vai ficar, né, mas também olhando, aqui é a evolução que você tem que ter, né, de controles internos, quando a gente olha contabilidade, governança, quando a gente olha valor. Quer dizer, no primeiro momento, né, assim, a empresa não tem mais uma gestão caixa, né, então é muito mais uma preocupação do que é o caixa que a empresa tem, como é que ela é menos importante, a governança também é importante, são menos importantes, são 2, 3, 4 pessoas, né, então é muito mais fácil você estruturar, não precisa assim, de regras tão definidas, né, assim. Aqui você tem, né, olhando a gestão de caixa, né? Então, você pode ter uma questão de o que você vai ter de tributário, não vai ter tributário, se você vai ter mais PF, sócio, PJ, como é que você estrutura, como é que é os seus controles internos. Né? Então, conforme você vai botando dinheiro, você tem um processo, né? Você vai atrair investidor, o investidor vai querer uma governança melhor, vai querer um processo, vai querer uma melhor visibilidade. Né? Então, aqui a contabilidade passa a ser muito importante, números passam a ser auditados, então você tem um conforto para o investidor do que o resultado está acontecendo. A governança, quando já entrou, você tem até empresas que ajudam muito no processo de gestão, de curso, de treinamento que a gente está fazendo aqui. Você já começa a buscar um terceiro para fazer uma avaliação, você já olha bancos de dados, benchmark, você já tem essa estrutura aqui de controles internos. Então, aqui você já, nesse momento, você sai, né? Aqui você já está no mundo de venture capital, do funder, nesse momento aqui você já está, com uma empresa grande, você já pode estar quase acessando o mercado de capitais, emissão de dívida, de uma forma mais estruturada, e aqui é onde você vai para o IPO, que aí é todo um processo, né, de auditoria, como é que você vai fazer, você já vai ter uma parte do processo, de sistemas estruturados. Né? Então, quando a gente olha, né, eu acho que encadeia muito o que a gente está falando, a gente olha toda a estrutura
aonde tem que ir, o que tem que vir de dinheiro, o que o investidor vai botando, o que você vai trazendo de qualidade, né? Você vai fazendo nesse processo. Por isso, acho que o momento do cheque, o momento do tamanho do dinheiro, a estrutura ela tem que andar a par e passo. Não adianta, né, você começar com uma ideia e ter uma estrutura, mas também não adianta você chegar e já tentar, dentro de um valuation, né, pegar um cheque alto, porque você pode ser diluído no momento que não é interessante. Né? Então, acho que quando a gente olha startup, quando a gente olha processo, o que a gente costuma dizer é olha o bolso, né, e pega o que você precisa fazer ali para o próximo passo, para a próxima estrutura. Então, assim, o que eu ia trazer era isso, né? Acho que a gente agora combina, né, aqui com a vida, né, do outro lado. Né? É fácil a gente dizer aqui consultoria, como é que funciona isso tudo, né? Mas a vida aqui do outro lado. Né? Aqui que eu vou ter um bate-papo, você pode sentar aqui. Eu acho que o BG passou alguns pontos relevantes. Um é um tema que a gente tem falado muito das 190 startups que estão aqui conectadas com a gente, são empresas que estão ligadas à descarbonização, à transição energética, tem empresas que estão no setor de mineração, estão no setor elétrico, estão no setor de geração distribuída, tem muita coisa acontecendo no setor de energia. Eu acho que meio que bate com o que você está colocando, né? Quando você fala de energia, ampliou o leque, né? Antes você fala, está falando de energia elétrica, hoje é um tema muito mais amplo e a gente tem uma gama de novos entrantes nesse setor muito interessante. Inclusive, deve entrar no próximo estudo do PG essa operação agora do BTG com a Eneva, né? Botou 4 bilhões, provavelmente vai entrar no último trimestre, é o banco que virou o nosso acionista da Eneva, que é uma das grandes geradoras de energia e via gás, né? Aí você tem o Itaú que está investindo, aí você tem a família, o Votorantim, que tem investido fortemente, né? Você tem a CEMOL, que fez em parceria com os Estados Unidos, a própria Vale fazendo parceria, então todo mundo quer ter o controle ali da operação. É tão relevante, né, na estratégia da empresa, uma energia limpa, que o Brasil tem tanto recurso que passa. É fundamental, né, a empresa ter esse controle e ter a segurança, né, que quando for olhar a emissão, pegada de carbono, tudo isso, vai estar na estratégia dela. Apesar que o Brasil ainda está um pouco atrasado em regulação, né? Mas tem muitas empresas internacionais e que já têm esse compromisso, essa meta lá de ser neutro em 2030, 2050, todo mundo aí com uma data para isso. Então, eu vou acompanhar esse relatório da KPMG, provavelmente esse final de ano e os próximos anos vai bater o recorde de transações, porque, como eu falei, ampliou muito o leque de energia, né? Outra coisa que fica visível, como é difícil trabalhar com a M&A, né? Você tem picos ali, né? De repente tem poucas operações, aí você fica desesperado para fazer transação, de repente você tem muitas transações, aí falta gente para atender a demanda, né? Então, não é fácil trabalhar nesse setor, né, Paulo? Não é uma cachaça, né? E é muito comum, assim, M&A até tá tudo assinado. Pode acontecer, né? Pode acontecer. E aí, outro tema aqui, até só fazendo uma brincadeira, que a gente, da mesma geração, a gente ainda fala em cheque, né? Outro dia eu falei, não, cheque o cara não Pix, né? Então, assim, quando ele falou cheque, é um Pix grande, né? E não tem mais tamanho de cheque, tem tamanho de Pix, né? Então, como eu disse, daqui a pouco o pessoal de startup não sabe o que é cheque, né? Então, assim, só para descontrair. Bom, vou chamar o Vitor hoje está aqui, é aniversário dele, então eu queria bater palmas. Ele que está muito conhecido, ele já tem ontem, mas veio aqui para colaborar um pouquinho. A Enermet, que é a empresa que o Vitor fundou, ela é do setor de descarbonização e ele vai falar um pouquinho do que foi a jornada de empreendedor, né? Tem algumas pessoas que estão aqui que são empreendedoras,
outros que estão investindo em startups. Acho que vai ser interessante ouvir um pouquinho. Conta um pouquinho da tua trajetória aí. Obrigado aí, foi um prazer a gente vai ter que aniversário, Está terminando agora, né? a gente vamos fazer falar da internet, de um tema relevante, é um prazer bem grande, tá? Obrigado pelo convite aí também, PG. Só para vocês conhecerem um pouquinho o que é a internet, é uma plataforma de descarbonização e redução de custos com energia. A gente nasceu fazendo software para energia solar, né, monitorar a geração de energia, fazer gestão dos créditos e o PIB para quem está comprando energia. Tipicamente, a gente atendendo geradores de energia solar de ativos de até 5 mega, né, em geração distribuída. Depois a gente começou a fazer automação de ar-condicionado, iluminação, monitoramento do consumo em tempo real, do lado do consumo, né, onde a gente teve um nicho de entrada com escolas. Estamos entrando também em universidades e agora condomínios. Então, a gente está aí passando do primeiro nicho, que foi, graças a Deus, bem sucedido, está em outros nichos, né? Então, a gente, nesse momento, a gente entendeu que a gente atendia os geradores de energia de um lado, começamos a atender bem também os consumidores, né? E então, a gente entendeu que tinha que unir os dois, né? Que os consumidores também estavam buscando contratos de energia e os nossos geradores estavam buscando consumidores. Então, a solução mais nova que a gente está desenvolvendo é o nosso braço de marketplace de energia. Tá? Então, a gente é uma empresa de tecnologia para descarbonização e redução de custo com energia. Então, essa é um pouquinho da nossa história do que a gente faz. Né? A gente é uma empresa que nasceu há 2 anos e 3 meses. Tivemos já 2 rodadas, tivemos aí uma rodada anjo, que saiu o papel com um dos nossos investidores, né? E uma rodada, teve a rodada anjo, a TV entrou a sair do papel, um family office, uma família europeia, um grupo que é liderado por um grande executivo também na área de energia na Europa, e mais 2 anjos, né, deles também. Não sei se posso dizer aqui, ou pode? Dali, o Mandarino é um dos nossos anjos também, e mais um outro anjo. Bom, então, essa foi a nossa primeira rodada, né? A gente captou R$2 milhões, 1,5 milhão de equity, 500 mil de Project Finance, para o projeto com IoT das escolas, e recentemente mais 2,5 milhões, com uma rodada Bridge, de 1,5 milhão de equity, mais 1 milhão de Project Finance. A ampliação de projeto com escolas também. E aí entra o que estava o PG mostrando, né? Não sei se você vai mostrar esses slides, dá para voltar ali nos slides? Ou não sei, João. Eu queria aquele que mostra as etapas. Você já fala ou já, quer dizer, você pediu para fazer a apresentação, eu falei da apresentação. Não, pode seguir, pode seguir. Tá bom. Esse, Mais um, esse. Isso eu acho que é bem legal. E é claro que podem ter ali diferenças, né? Tem gente que puxa um pouquinho mais para um lado, puxa um pouco para o outro, mas eu acho que ele retrata bem a jornada do empreendedor, né? Então, assim, a gente teve, por exemplo, a gente teve bootstrap no início, né? E fomos para os anjos / stage aqui, em vez de ter um family friends and food, né? Diria ali que a gente vem nesse processo, eu costumo dizer, né, dentro da nossa trajetória, e a gente sempre tenta estar dentro da governança um passo à frente do momento que a gente está. Eu tenho um mantra aqui que eu falo para o time, temos processos e tal, que a gente deve ter um processo dedicado ao nível de maturidade que a gente está. Mas falando para os investidores, quando a gente vai pedir um cheque maior, em outro momento, eles sempre estão pedindo muitas coisas. Eu passei algumas, na primeira rodada, eu pedi 200 métricas, eu fiz tempo, mas você tem que dar um jeito de investir um tempo ali, preparar, mas isso eu entendo que foi bom para a gente, né? Que a gente hoje estava aqui, quando você chegou, eu estava liberando o relatório, né, no terceiro trimestre também, para os investidores, né, que não a gente presta contas, mas não tem
uma obrigação contratual de realmente ser naquele formato, mas a gente tem ali uma linha onde a gente presta contas de todos os indicadores de negócio, indicadores financeiros, e agora a gente está dando um outro passo. Nessa rodada Bridge, né, o nosso gestor líder desse processo, ele exigiu que já desse um passo na auditoria. Então, ano que vem, a gente vai entrar com a primeira auditoria, a partir de 2024, sobre os nossos resultados esse ano, e que é natural. Então, assim, nesse momento que eu falo, agora a gente vai caminhar para o ano que vem, uma rodada que seria o nosso CID, por isso que eu digo, ali tem alguns detalhes, acho que acho que foi no passar aí no próximo slide. Esse aqui, os cheques, os nossos, talvez tenham sido um pouquinho maiores do que aqui, mas sempre há uma ajustezinho para cima, para baixo, né? E nesse momento aqui que a gente vai fazer o CID, a gente realmente tem que estar preparado, que depois do CID, tipicamente, quando a gente vai para o Series A, é onde a gente tem as datas de vencimento, ou o evento de liquidez, né, que vai determinar a transformação da empresa de limitada para SA, e ali, realmente, os níveis de governança começam a exigir mais atenção para a gente. Né? Então, o que a gente está tentando fazer, depois tem que te dar um feedback, que a gente se antecipando, porque para o próximo ano a gente vai estar nessa CID, talvez um pouco mais ambicioso do chefe do Cali, mas a gente já se preparando para um nível de auditoria, que eu acho que hoje a gente tem uma história de resultados, de trimestre, os investidores costumam dizer que eles gostam, aqueles jargões, mas que fazem sentido, que é que eles gostam de ver o filme, né, e não a fotografia. Então, quando você tem um relatório ali, né, mostrando a cada trimestre o que está acontecendo, com fontes confiáveis, a partir do momento que você tem uma auditoria, aquilo te passa credibilidade e mostra a sua trajetória. Por mais que às vezes você tenha um trimestre que não tenha sido tão bom, e que você teve alguma dificuldade, aquilo está explicado, está mostrando o que aconteceu, o que você não entregou os resultados. Isso pode acontecer, mas é importante que isso esteja sendo claro, transparente, e com isso a gente está preparado para o próximo chefe. Então, dentro da startup aqui do outro lado, eu acho que é um pouquinho falando da nossa perspectiva e falando de uma maneira geral, que a gente faz o que a gente acha que é o que é correto. Né? As pessoas acreditaram na gente, né? Os investidores, eu acho que o mínimo que a gente pode fazer é realmente prestar contas com transparência, e porque eu acho que eu trato sempre isso como um critério de desenvolvimento da empresa. Né? Então, às vezes, tem uma pergunta que a gente não sabe responder, se a gente responder isso agora, mas me dá alguns dias, algumas semanas aí, que eu vou achar um caminho de te responder e de chegar nesse momento. Para o time internamente, eu costumo dizer isso, falar, processo só no nível da nossa maturidade. Investidor, a gente não pode ser tão taxativo assim, a gente tem que ser um pouco mais flexível, mas esse é um pouquinho da nossa trajetória, do que a gente vem fazendo. Ótimo. Vitor, eu costumo dizer que empreender no Brasil não é nada fácil, né? E você está aí com a Enermet com 2 anos e meio, né, que você comentou. Eu digo que você deve ter enfrentado desafios porque você tem de ter foco na sua solução de tecnologia, de estar atualizado, busca de mercado, clientes, fluxo de caixa, e ao mesmo tempo tem toda tem o que você falou, atrair investidores, captação, informações contábeis, relatórios, cobrança. O que deixa nesse período aí de 2 anos e meio que te deixou sem sono, ou você não tem dormido mesmo nenhum dia desse período todo? Não, as crises de insônia, elas acontecem com bastante frequência, mas e realmente, para mim, são simples, né? São números. Né? A gente, na rodada Bridge, que estava tirando meu sono há 3 meses atrás, 3 meses atrás, eu sempre tinha dinheiro para pagar todo mundo. Essa era o tesouro. Não sono, mas graças a Deus o dinheiro veio. Mas são nessas horas que a startup realmente cresce. Né? Na empresa, a gente cresce, são nos momentos de dificuldade, tem que trazer, só que você tem que garantir o salário, você tem que garantir que o produto está evoluindo, você tem que garantir que os contratos que você fechou estão sendo entregues. Então, eu costumo dizer, está ali, né, pô, eu sou CEO, sou CEO ainda, né?
Eu faz tudo, né? Eu sou você faz tudo, né? Exatamente, né? Então, claro que a gente, né, hoje a gente diria que o meu tempo hoje, nesse trimestre, varia muito das prioridades do trimestre, alinhados com os nossos OKRs, com os nossos objetivos, né? Mas, por exemplo, esse trimestre estou muito focado no fechamento de algumas entregas de produto muito relevantes para a gente. Então, eu te diria que 60% a 70% do meu tempo é garantir que as entregas de produtos estão acontecendo. Né? No primeiro trimestre de 2025, vai ser escalar vendas. A gente está criando as bases para que a gente consiga escalar vendas no primeiro ano que vem. Então, realmente é difícil a gente conseguir conciliar, mas a gente tenta criar os critérios de prioridade daquele momento, daquilo que você tem que entregar, né, de curto e médio prazo. Né? Então, esse trimestre é esse, no próximo trimestre vai ser realmente o crescimento, dado que, graças a Deus, aí, as questões de financiamento já foram resolvidas, e preparar as rodadas de captação, isso é algo que eu acho que está o nosso foco aqui, falar das possibilidades de fusões e aquisições, que ela não acontece tipicamente em um trimestre. O processo de captação, tipicamente, é de 6 meses, né? Quando ele é bem sucedido. Né? Eu até acho, quando começa a passar disso, a minha experiência, que eu também participei de uma startup que foi bem sucedida quando eu estava na Europa, né? A gente saí do Pracid, até eu civilizei com eles lá, né? Fiz todo esse processo. Quando eu vi que passou de 100 dias de negociação, do período, né, de maturidade e tal, alguma coisa não está certa. Tem algum problema nesse processo, mas então a gente tem que se preparar, né, para esse momento com pelo menos 6 meses de antecedência. Né? Então é isso que a gente vem fazendo também, e você tem que conciliar isso com o seu fluxo de caixa, disponibilidade de caixa, para que você consiga chegar, inclusive, numa boa condição de negociação com o seu investidor. Porque a gente sabe que, quem está do outro lado, se sabe que a primeira pergunta que eles fazem, né, qual é o seu ranking? E você chega com quem tem dinheiro, mas que ele acredite, e vê que o seu ranking está apertado, você se coloca numa condição de negociação muito ruim, desfavorável, e é o que a gente tenta não deixar acontecer. Então, para mim ficou claro assim, eu olhar no curto prazo e a mente no médio prazo, né? Eu acho que o tempo todo você tem que estar olhando o teu caixa, a tua operação ali no olhar bem profundo e a mente pensando aí como que vai captar, como é que vai... E eu acho que a gente tem uma Venture Capital aqui e a gente realmente sempre olha o runway da empresa até onde ela consegue ir sem essa captação, né? Então, realmente, se você está muito apertado, provavelmente o valuation vai sofrer. Quando eu coloquei aqui para o Paulo, e aí até falando do tema do valuation, né, Paulo? Acho que é um tema muito crítico no setor de venture capital, de private equity, de startups, como chegar ao valuation, né? Assim, você que assessora aí grupos econômicos ou investidor estratégico ou investidor private equity, ou CVC, ou VC, como é que você vê essa questão? Você mostrou o funil, né, de 6 mil para chegar a uma transação. E eu fico imaginando, né, do outro lado, se não tiver boas informações com 6 mil oportunidades, ele vai onde tem bons números, né? Eu acho que é bem por aí, né, Ronaldo? Acho que assim, talvez o vídeo eu tenha falado bem, né? Acho que o importante é que, dentro de informação, é você ter eficiência, você ter transparência, né? Você ter KPIs que você consiga medir, mas principalmente, quando você sentar na mesa, né, numa negociação, estrutura. Assim, você tem que passar para o cara, Fábio. Não adianta, né, você chegar, né, e trazer todo o valor que vai se materializar em mais 2 captações, em 2 séries. Né? Lógico, acho que o Vitor, talvez, aí nessa discussão, né, olhar a hora de mercado, né, para você fazer isso, e a hora que você vai, e a hora que você consegue, né, sentar e discutir. Então, tem
tem momentos, né, que ali, 2021, 2022, né, os técnicos estavam super captados, com dinheiro para investir e tudo. Então, os investimentos vão um pouco mais rápido, vão para a velocidade mais interessante, porque o custo capital está barato ali para ele fazer essa operação. Mas eu acho que aqui, assim, o que a gente tem olhado, né, quando a gente está num processo mais avançado, você tem toda a questão do que você vai botar de frente, como é que você vai tratar algum boot, algum call, como é que você vai ter essas estruturas também. Você tem planos de negócio desalinhados, você pode, né, até no processo, sentar e ter esse alinhamento de atingir, né, o que você vai ganhar, se você vai ser distribuído, se você não vai ser distribuído. Então, esse é um processo que é importante discutir, é um processo que tem que ser transparente, porque assim, aquele teu investidor ele vai continuar sendo teu sócio ainda durante algum tempo. Então, se você tem essa transparência do que você vai fazer, provavelmente você vai passar para o próximo, o que eu falei ali, né? O pessoal gosta de saber que você passou por uma fase, por outra, que você está atingindo a maturidade que tem os números, né? que a capacidade de executar, você está fazendo a foto, né? Não a foto, está fazendo o filme. O Vitor falou aqui do processo de captação, do processo de discussão. Mas aqui eu dou um pouco, né? Tudo que tu tem, prêmio, ou distribuição, quer dizer, tudo isso pode vir na mesa também para você discutir, dependendo do momento. Não, legal. Eu vou abrir. O Vitor, pegando esse, né, o Paulo comentou dessa jornada, né, e eu escuto muito quando eu falo assim, ó, que vira e mexe, alguém apresenta uma solução aqui, nas rodadas de negócio, eu falo, pô, vocês estão com uma ideia legal, e tal. Aí eu falo com algum amigo, e geralmente as pessoas falam, pô, os juros batendo quase 12%, já estou falando em 13% ao ano, por que eu vou investir numa empresa, né, que está começando, uma startup, capital de risco, né? E aí você, como empreendedor, você diria para essa pessoa que está olhando ali um negócio que tem potencial, mas ao mesmo tempo, justo, então melhor deixa de aplicado no renda fixa qualquer. O que você depois colocaria para o investidor que está aqui? Por que ele tiraria o dinheiro dele para fazer entrar numa série dessas que você está se preparando? O investimento análise de risco um outro caminho. É claro que a gente vai buscar algumas oportunidades do capital, né? Então a gente tem que estar alinhado sempre quando a gente vai fazer uma rodada com o custo de oportunidade do capital daquele investidor, né? Ele está ali, senão se não fizer sentido. E quanto mais profissional ele for, mais ele vai ter essa visão. Mas também a gente tem que entender isso, eu já vi aqui, né? O Brasil tem evoluído rápido na indústria de capital de risco. Mas às vezes já me deparei com vários possíveis investidores e, na verdade, são investidores com perfil de Project Finance, que querem um fluxo de caixa descontado, com risco mínimo e que estão travestidos de fundos de venture capital. E aí, então, esse cara, eu não perco meu tempo também. Eu passo adiante e falo, esse cara não vou falar também, porque esse cara está procurando um novo produto, não é? Ele pode procurar, por exemplo, um ativo de energia solar, vender energia, de repente IPCA mais 12, IPCA mais 13, uma coisa assim que é um rendimento excelente, um bom rendimento, mas é diferente do capital de risco. Então, quando a gente vai fazer uma rodada de captação, a gente está mirando, né, o 30x, né, o 50x, 100x, se a gente for muito bem sucedido, né, e a gente contar também com um bom momento no mercado e as coisas acontecerem. Então, assim, eu te diria que primeiro você tem que falar com o investidor que tem um perfil de capital de risco, e isso é bem tricky, que eu já passei por alguns assim, e não perco meu tempo também mais com isso. Dado isso, você tem que ter análise objetiva da oportunidade que você está fazendo, né? E o que o PG falou é importante, né? A gente mostrar o que a empresa está no momento, mas aí eu trazer um pouquinho do outro lado, porque as startups elas têm
também valuations que são tipicamente pela geração de caixa, e você fixar nos gráficos, por exemplo, que é praticado no mercado maduro de venture capital nos Estados Unidos. Você tem empresas de capital aberto que estão lá na Series C, na Series D, falando em 6, 7 múltiplos de ARR. Isso tem sido frequente aqui na indústria de capital de risco no mercado brasileiro. Isso, aí você também vai puxar, cada um vai puxar de um lado, não tem isso, não é uma ciência exata. A gente tem indicadores que a gente vai fazer, vai mostrar, e a gente vai justificar qual é esse potencial de crescimento, o que a gente acha que vai chegar lá e por que a gente acha que esse dinheiro descontado tem esse valor agora, nesse momento nessa rodada. Mas aí, puxando aqui do nosso lado, tem sim uma ponte que é a geração de caixa, mas também a possibilidade de geração de caixa futuro, né, trazendo alguma taxa de desconto que vai determinar aí a lei do momento. Então, PG, todo mundo quer achar um iFood para investir, né? Uma Stone, a Vetex, só falando das unicórnios brasileiras, ninguém começa olhando no early stage, né? Que é realmente onde tudo começa. Uma hora alguém acreditou naquela ideia e resolveu investir, e acaba sendo aquelas grandes famílias brasileiras que você vê que colocam capital de risco, já estão acostumadas. Você tem visto realmente esse movimento? É difícil uma pessoa física puramente investir, mas às vezes algum fundo mais maduro, ou um family office, né? Você tem um pouco para compartilhar com a gente sobre isso? Assim, eu acho que foi um pouco que o Vitor falou, né? A gente tem tipos de investidor, né? Mas o que a gente tem visto mais, né? De algumas famílias, eu acho que até é uma preocupação, né? Quando você vai olhar, uma preocupação também de fomentar, de desenvolver. Então, também tem esse lado, né? Do capital de risco, mas também algumas famílias que vão tirar, vão fazer um negócio, vão fazer algum investimento, vão procurar alguma coisa que está no fórum de estratégia, né? Então, a gente tem visto, assim, tem aí algumas famílias dentro desse processo, mas tem muita gente que olha e que tem uma estratégia definida ali, onde vai botar, qual a solução e quanto está disposto a ceder. Então, acho que aqui, talvez, é olhar, assim, o que eu tenho visto muito são CVCs também, né, olhando dentro dessa estrutura que é como é que o cara resolve, né, o problema. A gente tem trabalhando com a Celor, né, então, assim, muitas vezes, como é que eles vão resolver o problema de descarbonizar, como é que eles vão conseguir dar uma tecnologia, como é que eles vão fazer esse processo, né? Então, acho que ali pode ser um alinhamento muito bom. Talvez eu estou olhando não de família, mas o viés do desenvolvimento de estratégias de uma empresa, como é que ela vai se beneficiar de todo o mercado e essas soluções elas jamais conseguiriam fazer dentro da empresa. Então, acho que aqui é um espaço que você começa a desenvolver, você bota o sistema para funcionar, para trabalhar. Então, aqui eu acho que hoje vai ter muita coisa acontecendo também. Você tocou um ponto que eu lembro uma vez conversando com um CEO de uma empresa de setor de energia, fatura mais de 25 bilhões, e aí ele estava contando a estratégia justamente da CVC deles, né? Ele falou, dentro do meu negócio eu não posso errar, é um negócio regulado, é um negócio estabelecido. Então, assim, eu vou investir em startups, porque lá ele pode errar, não vai contaminar com o meu negócio, vai pivotar, vai trocar, e é meio como um laboratório, né? Então, acho que vai bem em linha a visão desse CEO, como você acabou de escrever, né? Agora a gente vai abrir para perguntas, aí a gente bateu aí 1 hora de bate-papo aqui, desde a apresentação do PG. A gente queria abrir para vocês perguntarem, tirarem alguma dúvida aqui com o Vitor e com o PG. Você não fala o nome e a empresa, né? Às vezes é investidor, né? Boa noite. Primeiro, parabenizar ao meu xará pelo aniversário e pela forma tão transparente com
que tratou sua experiência, né? E também ao PCC, né? Ao PG, que é o Wagner, né? Pela oportunidade. Quando você brincou, quando ele mostrou, quando o PG mostrou a curva ali de volume de transações, de como o mercado de M&A no LMA, embora alguns chamem M&A de Mergers and Acquisitions, eu prefiro chamar de Misery and Agony. Mas a pergunta é a seguinte, PG, trabalhando, né, na KPMG, que é o Grupo Internacional, eu não sei se você tem dados, ou pelo menos esse panorama, mas essa curva que a gente viu reduzir de volume de operações nos últimos 2, 3 anos no Brasil, isso reflete o mercado internacional ou isso é uma particularidade do mercado brasileiro, a redução de juros altos? Como é que é essa correlação do mercado local com o internacional? Eu vou dizer assim, que agora tem uma correlação muito forte. Tá? Acho que assim, a gente tem acompanhado, né, taxa de juros, né, um aumento global. Você teve, né, aqui não é um momento local, não é taxa de juros só no Brasil, então você teve esse aumento de taxa de juros global. Você tem uma discussão aqui também, né, de muitas transações que foram feitas lá em 21, 22, em que você precisa, né, fazer o dever de casa, fazer a integração, fazer o dinheiro acontecer. Né? Então, estava muito líquido, muitas transações foram feitas e o processo, né, de integração e de geração de caixa também tem visto muitas empresas mais focadas nesse dever de casa. Né? E a gente começa a olhar também, a gente não tem visto, você tem até a gente tem discutido algumas transações de mercado de capitais, mas são empresas fazendo fusão também, porque como é que elas vão, né? Assim, a mesma discussão, uma outra dinâmica, como é que elas vão apresentar mais resultado, mais caixa. Então, a gente começa a olhar ao mercado que a gente está vendo, né, de empresas listadas, olhando o potencial fusão. A gente tem visto o ambiente hoje, talvez 24 tenha voltado, porque você estava com um ambiente muito estressado. Né? Então, muitas empresas estão fazendo M&A, porque senão vão entrar numa recuperação inicial, vão passar por um outro processo, uma outra situação. Né? Então, acho que aquela discussão, e aqui o Burger, isso, você, quando vai fazer uma transação, você imagina que você vai, muda um pouco diferente, né? Mas 8, 10 vezes de ajudar, e pode acontecer de você ir para 1, 2 anos depois para treinar sempre. Então, também você tem essa estrutura que vai acontecer. Saber a hora, fazer a hora do mercado, saber ali, pegar o time é importante. Então, assim, a gente tem visto hoje transações mais estressadas, as transações, muita gente olhando fusão e muita gente olhando mesmo geração de caixa para poder fazer dever de casa, porque está difícil captar esse custo que você tem aí das empresas. Né? Uma outra pergunta? Opa. Marcelo Nogueira, do Mazares. Eu estou mais no nível do PG, mas eu quero fazer uma pergunta para o Vitor. Em que momento, Vitor, você, até dada a curva que o PG mostrou, desenvolvimento de operações nos últimos anos, em que momento você percebeu, falou, vou tirar essa ideia do papel, vou transformar ela no negócio dentro desse cenário? E aí, já complementando, quando você percebeu agora, quando você percebeu essa pressão, você tem que dar mais um passo de perto e falar, eu preciso pensar em ter uma auditoria, ter uma estrutura organizada para o próximo nível. Obrigado pela pergunta, Miguel. Bom, 2 perguntas. Vou começar pela segunda. A segunda nasceu quando eu estava negociando a rodada Bridge, onde a gente está discutindo as questões de governança. O investidor que estava colocando, ele queria ter mais voz, ele pediu para colocar alguns caps nas decisões, né, pode tomar decisão até tanto e tal. E uma das coisas que ele pediu, falou, Vitor, eu acho que a gente precisa dar um passo não escolher, eu acho que faz todo sentido. Eu mesmo falei, acho que é bacana e vamos fazer isso já a partir do ano que vem.
Então, foi natural, assim, foi dentro do processo de negociação disso que surgiu. Falar de como surgiu a ideia de criar a internet, eu acho que isso não é regra, né? Isso pode ser de diversas maneiras. Eu acho que isso já estava comigo há muitos anos, né? Eu queria ter a oportunidade de empreender, só que isso você tem que entender o momento correto, né? Eu tinha ido para Portugal fazer um doutorado em sistemas sustentáveis de energia, tinha começado a trabalhar para uma empresa, uma startup portuguesa, no setor da energia também, que teve uma trajetória muito bacana, onde eu participei do Pre-Seed até o Series A, bem representativo, de 25 milhões de euros, foi uma ação bacana. E eu estava vendo o que estava acontecendo no Brasil, né? O Brasil é hoje ainda uma das principais fronteiras do mundo de liberalização do setor da energia. É um mercado aí que tem mais de 80 milhões de unidades consumidoras, onde só 176 mil são elegíveis a migrar para o mercado livre. Você escolheu o comercializador de energia. Esse caminho os Estados Unidos já percorreu, a Europa já percorreu, a Austrália já percorreu. Então, o Brasil é uma das fronteiras de liberalização do setor da energia. E quando eu estava nessa startup, eu conversei, eu era braço direito com um dos founders, e conversei com ele. Eu falei, ou a gente aprova o ano que vem o orçamento para ter vida própria, porque as coisas, eu tinha aqui duas pessoas que respondiam para mim, eu estava 90% do meu tempo dedicado à Europa. Eu tinha duas pessoas aqui que estavam testando o mercado, ver o que ia acontecer, e estavam surgindo negócios, as coisas começando a acontecer. Ou a gente aprova no ano que vem o budget para ter vida própria no mercado brasileiro, né? Ou a gente vai fazer uma coisa aqui, eu vou comprar essa operação incipiente e de lá vou criar a minha missão própria. Falou, Vitor, eu concordo com você, deixa só esperar o fundo que vai entrar para a gente definir o que vai fazer. Né? Se o fundo vai ter interesse de botar dinheiro na América Latina e tal. Bom, entrou um fundo nórdico que não tinha mandado para botar dinheiro na América Latina, e aí surgiu a oportunidade de eu comprar aquela operação incipiente e transformar no que eu acreditava de crescimento. Então, foi uma vontade que já vinha comigo de muitos anos, né? Eu entender o momento do mercado brasileiro. Eu acredito que tem muita coisa a acontecer, então essas coisas não é da noite para o dia, né? A gente fala, por que assim, a gente precisa estar preparado quando a onda vem, porque se a gente tem que começar antes, quando a onda vem, você vai correr atrás, pode até pegar alguma coisa, ganhar algum dinheiro, tá? Uma marola e tal, mas para você realmente ser o científico, realmente você tem que começar antes da onda bater, e eu entendi que era o momento de começar essa trajetória, e aí surgiu a parte conjuntural, que era dessa oportunidade de já ter alguma operação incipiente aqui, e que não tinha interesse do acionista, que passou a ser majoritário, consegui construir um acordo, e aí botei o Brasil para aproveitar essa pergunta do Nogueira, porque primeiro você vê como é que é estruturado, né? Porque hoje em dia existe uma história das pessoas imaginarem que a startup começa ali na garagem, o pessoal está testando. Existe um planejamento, existe muito estudo, existe investimento. A gente tem aqui startups, gente que tem PhD fora do Brasil e quer empreender e quer montar seu próprio empresa. Acho que tirar um pouco disso. Outra coisa, eu sou investidor do fundo da Santa Papel, né? Convenção. Onde, cara, você discute quando vai discutir, vamos aportar nesse ativo, nessa startup, a posição do founder, a competência do founder, a experiência, a vontade de dar certo, a energia daquela pessoa, a dedicação. Então, assim, são muitos fatores para o negócio dar certo, né? Não é uma coisa única, né? É um somatório de oportunidade, de estudo, da visão de mercado, das pessoas que estão à frente. E a gente costuma até falar, né? A startup tem um mix, assim. Às vezes tem um cara que trabalha em multinacional, já está com 50 e poucos anos, um cara maduro, né? São startups que às vezes a gente vê uma atração mais bacana, porque o cara já viu muita coisa, já testou, ou às vezes o empreendedor já tem 2, 3 startups, o Vitor falou, já teve experiência digital, ele já não sai do zero, né? Ele já tem
potencial muito maior. Boa noite, Rubem Franco, por favor. Bueno, uma pergunta para o PG primeiro. Você apresentou várias números de transações vinculadas ao mercado de energia. Quanto disso foi para startups escaladas? Imagino que muito pouco, e nessa mesma linha, Victor, te pergunto, no lugar que você capta investimento, tem que mostrar o plano de exit aos investidores. Se realmente o que Paulo responde, PG responde que muito pouco dessas M&As efetivamente para startups do mercado de energia, que você vê, digamos, uma possível venda a um CDC, é isso o caminho de exit que você vê para os investidores como caminho certo? Mas, você já até respondeu, né? Acho que sem dúvida, né? Até o conjunto que a gente olha a transação acima de 40 mil reais. Então, já não vai pegar muita coisa que é de startup e tudo, né? E algumas coisas de energia, provavelmente vão estar classificadas como tecnologia também, né? Assim, quando você olha o setor, é energia ou é tecnologia, né? Dependendo, pode ser serviço dentro de energia, então a gente pode ver essa classificação, né? Onde a gente tem mais transação está dentro de tecnologia, dentro do ambiente que a gente chama de tecnologia, internet, então onde tem mais 40%, 50%, onde tem mais, talvez não startup, né? Mas ali já é uma empresa numa das séries ali que já estão nesse processo pegando o M&A, né? Então acho que vai ter isso, né? Acho que quando a gente olha energia, hoje você vê que está muito cross dentro da cadeia, né? Você tem investidores que são bancos, né? O Ronaldo falou, ou você pode ter um cara que é um processador, ou alguma coisa que está entrando em empresa de siderurgia, que está entrando em energia, né? Então, acho que você tem um mercado, assim, e a cadeia de valor de energia também está muito associada à discussão de piso e em processos, em serviços, né, que você está dentro do ambiente ali de energia. Mas são poucas transações aqui de startup. Legal, desculpa, qual é o seu nome? Franco? Prazer, Franco. Você é espanhol? Assim, legal. Bom, o que eu particularmente vejo e costumo ter o processo de captação, o processo de venda. Você está vendendo a tua empresa, né? Nada mais é que você está vendendo uma parte da tua empresa, então você está vendendo aquele plano que você acredita. Mais uma vez, eu vejo os níveis, cada nível de maturidade tem um perfil de investidor. Então, você tem que alinhar o teu momento com aquele perfil e tentar alinhar dentro da tua estratégia de empresa, de médio e longo prazo, aquilo que é um perfil bacana para o seu momento e que é alinhado com o que você quer. Eu, particularmente, eu gosto de ter no long stage pessoas que não pensam em acompanhar a empresa comigo até o final. São pessoas que vão entrar, vão, de repente, fazer ali 10x e vão ter interesse de executá-lo e de, com esse dinheiro, investir em outras startups, early stage, vão ajudá-las a crescerem, fazer. Porque eu acredito que aí abre espaço, inclusive, no cap table, para que a gente tenha, entre um fundo de private equity na frente e que vão existir. Então, na nossa estratégia, né, a gente tem alguns caminhos possíveis. Tem o que a gente acredita que é. Dentro de uma empresa de tecnologia, a gente tem alguns caminhos, né, que são possíveis. Ou a gente vai realmente ficar focado, continuar focado dentro só no vender software, as a service, ou a gente vai implementar uma smart utility, ou o que vai acontecer nesse processo dentro do que o PG falou, né, eu acredito que a grande valia hoje que os CVCs podem trazer, eu vejo dentro da jornada da Enernet, mesmo mantendo independência, mesmo querendo competir, por exemplo, com a utility, né, em alguns anos, ter no cap table uma utility. Então, o papel do CVC, nesse ponto, eu acho que ele é muito importante para a maturidade de uma empresa, uma startup, né, que simplesmente tem tecnologia. Por quê? Porque ele tem um potencial de mercado na mão.
Então, hoje, por isso que falando da valuation. Primeiro, a valuation, o nível de quantidade de utilizadores que eu tenho, mas com o produto que eu tenho, o time que eu tenho, na mão dessa utility, vale muito mais dinheiro do que na minha mão. Né? Então, se eu conseguir trazer o cap table sem negociando condições de governança bacana, de tal maneira que eles não te engulam, não nos ingessem dentro do processo, é o próximo etapa. Eu vejo com muito bons olhos, já converso isso, inclusive, com o Mandarina aqui, que é meu mentor, parceiro, de que a gente vê que no próximo cheque faria todo sentido atrair um CVC para a gente, para ajudar a dar escala e tração para a gente. Né? Então, aí a gente pega, voltando à tua pergunta, a gente alinha, né, o nível de maturidade, né, com o perfil do investidor, atrelando que, pô, nessa, de repente, vai ser um momento desse que entrou lá, os anjos que entraram vão executar, vão realizar um resultado bacana e vão abrir espaço no cap table para empresas que estão em outro momento, no nosso caso especificamente. Eu acredito que aí a gente está para CVC ou para os VCs mais estruturados, né, tradicionais, e aí isso tem que caber dentro da sua trajetória. Porque se você coloca para dentro do teu cap table um sócio que não está desalinhado de interesse com você, você vai ter problema. Eu estou falando isso, eu tive problema. Eu tirei sócio do cap table, eu tive que fazer isso. São os erros que a gente aprende, que a gente tenta não cometer de novo. Mas a vida parece passar em retrospectiva, né? Assim, é difícil, né? Então, às vezes você tem que fazer uma concessão, né? Não é o ideal dos mundos, mas tem que fazer uma concessão. Mas eu acho que é isso, é tentar atrelar o nível de maturidade da tua empresa, o perfil do investidor, e tentar que ele tenha uma visão de saída que combina com a sua trajetória, né? E do papel que aquele investidor vai cumprir na tua empresa, né? Vai te ajudar a sair da saída do papel lá, né? Para realmente um business com escala, né? Que já tem um modelo de negócio provado, com product market fit realmente acontecendo, para abrir espaço para outros que vão te levar para uma outra trajetória. Só complementando, do lado da CVC, o medo é trazer para dentro esse negócio, engessar e o empreendedor ir embora. É o que acontece muito, né? Porque no momento que você traz para dentro de corporação, muitas vezes é tanta amarra que você coloca, tanto processo, e aí também você tira toda a velocidade que a gente está tendo. Até só complementando, né, no fórum de CVC, esse foi talvez o assunto mais quente que foi debatido, exatamente a perspectiva das sinergias. Como é que você consegue capturar sinergias e a dificuldade, principalmente da corporação, de conseguir ter pessoas dentro da corporação que viabilizem sinergia. Porque, na verdade, o CVC, no final das contas, ele não está ali só para investir. Claro, é importante, ele precisa dar um múltiplo lá no final, ele precisa gerar a possibilidade de pegar aquele fundo e transformar em outros fundos. Isso é necessário, é fundamental. Então, a visão do Venture Capital que está lá é CVC, né? O VC está ali, mas o C, hoje, a maior dificuldade da corporação é como é que ele consegue construir um processo para governança que viabilize ele trazer você para ele conseguir posicionar dentro das unidades de negócio, desse negócio, conseguir gerar prioridade dentro da corporação. Esse é eu diria, o item mais foi debatido lá, e é aquele tipo de dor que tem todos, né? E aí não tem uma fórmula mágica, né? A pessoa pergunta, tá, mas e aí, o que você faz? Aí cada um falou uma coisa, né? Aí eu faço escalatório, o outro falou, não, eu tomo aqui um remédio para baixar a pressão. Cada um deles falou uma coisa totalmente diferente. Então, muito demonstrando que ainda é algo que não está, eu diria, pacificado pelas empresas. Né? Mesmo grandes gestoras, fundos, são gerindo tudo, empresas que são especializadas, que já têm bastante tempo de mercado, esse é um item bastante crítico mesmo, tá? Que você falou. Bom, pessoal, a gente está já com o coffee break aqui reposto lá. Vamos fazer a última, então, a gente faz a última pergunta agora aqui, tá? Exatamente. A gente pode contar lá. Ó, a gente deixou aqui um formulário de avaliação também, é super importante a gente cobrar o NPS, então quem puder
dar um retorno para a gente, vai ser muito bom, muito positivo em relação aqui ao evento de hoje, para a gente poder melhorar e deixar aqui, se puder ser bem breve, pessoal, para também ser bem breve. Só da XP, né, já vai querer te dar dinheiro. Eu vou apresentação mais rápido possível. Meu nome é Júlio César, sou da XP, aqui em Folha. Parabéns aí pela apresentação, conversa. Parabéns pelo aniversário. Mas eu vou minha pergunta sobre especificamente o mercado de energia. Você falou sobre mercado aberto de energia, o PG falou sobre data center, não precisar de energia. Só que tem uma área específica, né? Pegando até o que ele falou de criptomoeda, que demanda muita energia, que é a mineração. Você vê a oportunidade no Brasil para as empresas de mineração se instalarem no Brasil, que a maior parte delas estão nos Estados Unidos. Hoje, você vê que existe alguma oportunidade para a sua empresa, para as empresas brasileiras? Bem, eu vou mais, então, aqui, eu começo e passo aqui para o Vitor. Assim, claramente, quando a gente olha a data center, eu acho que o Brasil, quando você tem a questão de energia renovável, você vê essa situação, acho que o Brasil está, matriz livre, ele se posiciona muito bem, né? A gente tem a questão de quantidade de energia que vai ser produzida e que tipo de energia vai ser produzida. Então, o Brasil tem um potencial de destaque aí dentro dessa coisa que, para a mineração, também eu acho que aqui é parecido. Eu acho que o que a gente está vendo hoje, dentro desse governo da Brasília, está muito no que é a pegada de carbono que você vai fazer, do tipo de energia que você vai tocar. Então, acho que o Brasil tem uma competitividade bem interessante desse processo aí de também pode ser para mineração, mas eu acho que talvez quando a gente vê data center. Eu partilhei da mesma opinião do PG, apesar de não conhecer a fundo o mercado aí do blockchain, da mineração, como é que funciona, em termos de crescimento, qual é a expectativa de crescimento em si, da demanda de mineração, como eu tive sempre também, na minha opinião, na sua opinião, se eu acredito que o mercado aqui faz sentido ou não do ponto de vista de construir e para isso. Do ponto de vista de energia, né, e das tendências que ele está falando, da necessidade de energia limpa para estar minerando e para estar data center, seja para estar treinando IA também, né? A gente só tem certeza que a fonte nossa aqui, a gente é muito competitivo em termos de mundo, né? Agora, falando especificamente da oportunidade de negócio, de mineração, da construção, que eu sei que o principal fator é o custo da energia, que na América do Sul foi levado para o Paraguai por causa do custo da energia e tal. Bom, eu conheço superficialmente, então acho que eu estou sendo bem sincero aqui, falando especificamente desse business aqui, da mineração. Acho que é mais um business de mineração do que de energia, no caso. Eu vou fazer o seguinte, aqui, aproveitando, né, a gente tem o time aqui do NodeGov, que é um plano de Web3 e de cripto aqui. A gente tem uma galera, você tem um grupo aqui cabeçudo, que conhece bastante esse negócio. Aí eu vou te passar o contato deles para começar, mas como eles falaram, na verdade, que o ponto principal é o custo da energia. Na verdade, assim, se você olhar o Brasil tem energia mais barata e mais cara do mundo, ao mesmo tempo. Tá? A gente tem um sistema de impostos, né, que deixa a energia caríssima para a ponta. Então, na geração ela é mais competitiva, mas no consumo ela é mais cara. Então, principalmente quando a gente fala ali de cripto, né, em si, você acaba tendo essa questão que precisa ser equacionada na prática, né? Então, esse é um dos itens. Mas o pessoal a gente tem algumas startups hoje conectadas aqui no NodeGov, eles são específicos em desenvolvendo sistemas de mineração. Então, os caras vêm construindo containers para colocar, principalmente onde você tem a energia de waste, que a gente fala, energia que está sendo, que tem um custo de oportunidade muito interessante para se aplicar para esse tipo de exploração. Sistemas que são, por exemplo, desligados da rede, que você vai estar gerando, e consegue de alguma forma jogar isso para a nuvem, e a partir da nuvem você conseguir gerar esse tipo de ação. Então, tem alguma galera aí que está trabalhando aqui conectada aqui com a gente. Como aqui é uma casa da provocação, né, do Arca-Hub, do Energy Hub, vamos colocar isso no tema, aproveitando aí. Não, é fantástico. A gente fazer um tópico aqui para falar sobre esse tema da criptomoeda,
o custo da energia para a utilização, para minerar, porque é um tema que eu acho que sobre vale a pena a gente, hoje do painel aqui para debater. Com certeza, hoje, dessa linha que o PG comentou, saiu agora, né, todas, mas sem exceção, começou com uma das grandes operadoras, e todas elas vieram na sequência da questão das pequenas centrais nucleares, né, as SMRs, né, todas elas estão olhando muito fortemente o investimento nuclear de pequenas centrais nucleares, exatamente para poder abastecer os data centers futuros, em função da questão da demanda da inteligência artificial e do crescimento exponencial do consumo de energia para IA, especificamente. Então, boa parte, tanto a Meta, o Google, a AWS, por exemplo, no caso, a Amazon, então essas três já claramente posicionaram que vão começar a investir também em pequenas centrais nucleares para que possam conectar dentro dos data centers, de modo que você consiga ter uma energia com um custo muito competitivo e principalmente muito concentrado, né? Porque no local do mundo você tem uma dificuldade de crescer energia renovável em função do espaço. Você não tem, muitas vezes, disponibilidade de terra, custo da terra para você poder colocar. Para mim, esse é um item também bem bacana agora que está surgindo. Bom, queria agradecer aqui, PG, Vitor, por esse talks aqui que a gente teve essa 1 hora e pouquinho, e convidar todos aqui para um café, um network, todo mundo trocar um pouco aí de conhecimento, e pelo menos para chegar em casa, tempo do Vitor comemorar com a família o aniversário dele. Obrigado. Chefe, aqui, nosso João, chefe.